Professor Mairovic, tinha uma outra questão que eu queria lhe fazer em relação ao Beto Louco. Vamos lá. Reportagem que está na nossa página também, aqui do UOL, falando da Natália Portinari, que esteve conosco há pouco, dizendo que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, rejeitou a oferta de delação de Beto Louco, que cita uma lista de políticos, inclusive o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né? A gente trouxe recentemente aquela reportagem muito curiosa falando sobre a distribuição de Mondaro pelo Senado brasileiro, nas mãos, inclusive, de Davi Alcolumbre. E aqui está dizendo, a colunista Natália Portinari apurou que a negociação pode ser reaberta com possíveis novas informações de Beto Louco, que é um dos principais investigados na relação do PCC com o setor de combustíveis. Por que a PGR poderia rejeitar uma delação, né? Como é que o senhor analisa essa história da delação? Qual seria a importância de uma delação de Beto Louco? Veja, a delação é um contrato, ela tem natureza de contrato, de acordo de vontades. E uma vez celebrada um- uma, uma delação, uma colaboração de justiça, e estabelecido o chamado direito premial, isso se torna irrevogável, salvo se fatos mentirosos acontecerem. Então, o que eu quero dizer é que precisa muita cautela para se aceitar uma delação pura e simplesmente. A lembrar que na Itália, quando se começaram com delações, e isso me refiro às máfias, em especial a Cosa Nostra siciliana, se criou um processo preliminar para que o magistrado do Ministério Público pudesse ter elementos para ver se valia ou não a pena. Então, aqui é bastante diferente. Aqui já vem a proposta de delação, aceita, não tem essa fase preliminar e importante. Então, essa delação, nesse momento, foi bem afastada. E o que gera tudo isso? Gera um acionamento da polícia, porque a Procuradoria, o Ministério Público, acaba, em razão da delação, tendo uma informação de crime, tendo uma notícia de crime e não pode prevaricar. Então, ela aciona a polícia para fazer investigações. Delação premiada não se pode aceitar assim, de uma maneira como se a gente tivesse, vamos esquecer até o apelido dele de louco, mas não pode se aceitar. Por quê? Porque uma delação premiada, alguém sempre vai buscar esconder alguma coisa. O pessoal aqui, o Josias, fica brava, porque todo mundo quer delação. O pessoal quer delação. Põe o Beto Louco para falar, quero saber tudo que está envolvido. O que você acha, hein, Josias? Por que será que Paulo Gonet rejeitou a delação de Beto Louco? Será que pode mudar de ideia? Pode mudar de ideia se surgirem elementos novos que justifiquem a delação, né? As delações estavam meio desprestigiadas desde que aquela vaza-jato, as mensagens trocadas entre o Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, mostraram que a promiscuidade vicejou durante as investigações anticorrupção tocadas ali na 13ª Vara de Curitiba. Mas as delações voltaram a ser valorizadas agora no processo sobre a trama do golpe, né? O delator Mauro Cid, ele foi levado a sério, as informações prestadas por ele conduziram a Polícia Federal a elementos que tornaram mais potente a investigação que agora está resultando na condenação, inclusive dos membros do alto comando do golpe, Bolsonaro e aquilo que ele chamava de minhas Forças Armadas. Está todo mundo condenado, já preso, está se julgando agora o último grupo desse complô do golpe, o grupo 2. E o delator, o Mauro Cid, ele pegou, de acordo com o que estava previsto no seu contrato de delação, no acordo de colaboração judicial, estava previsto que ele seria condenado no máximo a 2 anos, em regime inicialmente aberto, já nem seria preso mais, e tiraria a tornozeleira. Então ele
é o único desses condenados que está em liberdade, afora o Ramagem, que fugiu para não ser preso, mas tem gente já presa ainda em processo de julgamento e os outros demais foram todos em cana. E o Mauro Cid, que fez a colaboração premiada, está solto. Então, a delação premiada, Fabiola, voltou a ser prestigiada. Agora, neste caso específico da Operação Carbono Oculto, há dois personagens que são radioativos. Um deles é esse Roberto da Silva, o Beto Louco, e o outro é o Mohamed Murad, que o codinome dele é Primo. Então é Beto Louco e Primo. Se esses dois personagens, ou um deles, resolverem colaborar e apresentarem elementos de prova que, ainda que sejam indiciárias, conduzam a Polícia Federal a informações relevantes, se eles fecharem uma delação, aí o Brasília estará em polvorosa, porque eles têm conexões muito poderosas. Ainda outro dia estávamos nós aqui comentando esse Beto Louco numa festa de aniversário do Antônio Rueda, que é o chefão do União Brasil, uma das principais caixas registradoras do sistema partidário brasileiro. Estava lá na festa de aniversário do Rueda, esse Beto Louco, dividindo a mesa com o presidente, o todo-poderoso presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. E aí o Beto Louco ofereceu canetas de Monjaro ao Alcolumbre, que aceitou. E o UOL divulgou, inclusive, áudio do motorista, agora assessor especial do Alcolumbre, confirmando o recebimento das canetas e a entrega da mercadoria para o seu chefe. Então, veja a que ponto chegou a promiscuidade no Brasil, Fabiola. O presidente do Congresso Nacional sentado numa mesa com um tal Beto Louco, aceitando como mimo canetas de Monjaro, cobiçadíssimos na ocasião, em Brasília, essa caneta de emagrecimento, né? E essas conexões desses personagens que lavaram dinheiro para o PCC num esquema de comercialização de combustível adulterado, essas conexões conduzem ou fazem uma fusão entre esse escândalo levantado pela Carbono Oculto com um outro escândalo também com fortes conexões brasilienses, que é o caso Master, estrelado pelo banqueiro ostentação Daniel Vorcaro. Então, a delação é muito radioativa, Fabiola. Sim. Agora, é preciso que ela seja consistente para que a Procuradoria aceite. Também não dá para aceitar qualquer colaboração se não tiver indícios sólidos e que conduzam a Polícia Federal ao alvo correto.